Olá pessoal, tudo bem? Vou falar aqui um pouco sobre Moto G9, parte de microfone, tá? Um vídeo rápido aqui, eu tô fazendo pelo celular mesmo. Ultimamente eu não tenho postado muitos vídeos, tá muita correria lá na loja, né? Muito serviço, graças a Deus. Mas assim, começando o ano agora, a gente vai tentar melhorar as postagens dos vídeos aí, então eu vou começar a trazer bastante conteúdo para vocês aí. Então, um videozinho rápido aqui eu vou fazer aqui agora é uma análise do esquema do Moto G9. Acho que é o Moto G9 Play, se eu não me engano, sobre microfone. Tá? Esses aparelhos são muito parecidos, Moto G9, Moto G9 Play, G9 Power também é bem parecido. Então aqui eu tenho o conector da Subboard, né? Ó, Subboard Connector, né? Então aqui a gente vai ter o microfone, a entrada do microfone, né? Ou seja, da plaquinha de baixo. O que faz parte do microfone são esses três pinos aqui, ó. Mic bias, que é a alimentação, tá? Microfone positivo e microfone negativo, ou seja, o P e o M, né? Plus e mais. Desculpa, plus e menos, né? Aqui, a mic, né? Então é de A de analógico, então é um microfone analógico, né? Então ele transforma a eletricidade, ele vai transformar as ondas sonoras que entram nele em eletricidade, certo? E essa eletricidade ela vai gerar uma onda analógica, né? Que vai passar pela malha pela essa malha P e vai chegar até o codec, onde o codec vai decodificar, né, essa onda analógica e transformar em digital, certo? Então o codec ele é justamente isso, ele transforma de analógico para digital, certo? E o microfone precisa ter uma alimentação que também é gerada pelo codec chamado de mic bias. Então, vamos seguir a malha aqui, ó. Aqui ela vem direto lá do conector FPC, a gente não vai ter nenhum componente no caminho. Vamos começar pela mic bias aqui, ó. A gente copiando aqui ela e seguindo, ó, a gente vê que ela passa por um capacitor de filtro, né? Esse capacitor está desacoplando o sinal, né? Ou seja, tirando todas as impurezas ali do sinal e jogando pro terra, certo? Porque é uma malha de alimentação, ou seja, aqui é DC, né? É uma malha de alimentação, então ele tem que ter esse capacitor de desacoplamento, né? Filtrando uma corrente DC, tirando qualquer sinal analógico que tenha nela, ou seja, tirando qualquer ondulação, né, que tenha nela. Beleza, então aqui a alimentação ela vem direto desse componente, o U2702, que é o codec, tá? Que é o codec de áudio. E esse codec ele gera essa alimentação para o microfone. Note também que ele gera mais três alimentações aqui. Então ele vai ter alimentação BIAS 1, 2 e 3. A BIAS 1 é para o microfone principal. A 2, se a gente seguir aqui, a gente vai ver que é para o microfone secundário. Deixa eu ver aqui. Ó, não, minto. A 2 é para o fone de ouvido. Tá vendo? Então ele vai lá para o conector do fone de ouvido. Então o microfone do fone de ouvido também precisa ser alimentado. E a 3 é que vai para o microfone secundário, que é aquele que é usado geralmente ou para redução de ruído ou para videochamada, né, gravação da câmera, é aquele microfone que está na parte de cima da placa, né? Aí esse, ó, você pode ver que ele já vai direto, passa por um resistor aqui de 0 ohms, que está trabalhando apenas como um fusível ali, né? E já vai direto para o microfone principal. Então note que a gente tem o GND, que é o menos, né, o negativo, o positivo e o power. A mesma coisa lá do da subboard, do microfone da subboard, certo? Então o próprio codec ele gera essas três alimentações aqui. Além das alimentações, a gente vai ter o que? Vamos seguir aqui, ó. Calma aí. Aqui. A gente vai ter o P, né? Que é o positivo. Então esse aqui é a saída do microfone, ou seja, é o sinal que ele está captando, certo? A gente vai precisar um positivo e um negativo. O negativo ele é o GND, ele está ligado ao GND. Porém ele tem uma linha que vai direto, né? Ela é uma linha aterrada, né? Uma linha GND. Porém essa malha ela é separada do GND comum da placa. Então ela vai direto lá para o codec,
certo? E ele passa por capacitores, ó, que vão filtrar. Tá vendo? São capacitores aqui que estão ligados aqui em paralelo, né, com a linha P e a linha M, e ela vai passar e vai chegar lá no codec, certo? Simples assim, tanto a linha P quanto a linha M. Então, para garantir que o microfone está funcionando, o que a gente tem que fazer? A gente tem que verificar se tem alimentação, se o codec está liberando essa alimentação, certo? E também se a gente tem as malhas P e M se comunicando lá com o codec, certo? Em alguns aparelhos a gente vai achar capacitores em série aqui. Então, às vezes vai dar OL, né, na malha, mas não quer dizer que ela esteja rompida. É porque a condução reversa, por exemplo, quando você mede em condução reversa, ela só vai medir o sinal DC. Como é uma malha que tem capacitores em paralelo, o sinal DC não vai passar por ele. Capacitores em série, né? O sinal não vai passar por ele. Então vai dar OL. Então a gente tem que verificar em condutividade até o capacitor para ver se tem condutividade e depois do capacitor até o codec. Aí a gente consegue fazer, certo? Chegando no codec, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma malha de reset para o codec, que nada mais é do que um sinal para ligar o chip, ligar o CI, certo? Esse sinal aqui vem do processador, certo? Um sinal de reset. Aqui a gente tem o sinal aterrando, né? O sinal GND. Todas as entradas dos microfones, né? E também um outro GND aqui. Então a gente vai ter mic 1, 2 e 3, um par de cada, né? Então cada microfone aqui vai ter o fone de ouvido, o microfone principal e o microfone da subboard, certo? Aqui a gente vai ter o fone de ouvido, ó, aqui já não é microfone, aqui é saída do fone de ouvido, né? Então esse codec também ele manda um sinal de áudio aqui para o fone de ouvido, certo? E aqui a gente vai ter comunicação com o processador. Então a gente vai ter malha RX de recepção, certo? Ou seja, sinais que vêm do processador, por exemplo, uma música, alguma coisa que está vindo do processador, certo? Que você está tocando um sinal de, por exemplo, da ligação, você está fazendo ligação, o sinal que está vindo da outra pessoa para você poder ouvir, né? Ele vai chegar nessa malha RX, né? Então a gente vai ter RX data 1, data 2 e clock, né? A gente vai ter aqui o RX data 1, o RX data 1, o RX data 2 e o clock. E a gente vai ter a mesma coisa também nos TX. TX data 1, TX data 2 e o clock, certo? O TX é o que? Já é o contrário, já é o sinal que está saindo do microfone já codificado, né? O sinal que entrou por aqui, né? Pelo micro 1, por exemplo, entendeu? Um sinal já, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Um sinal já codificado aqui do microfone que vai transformar de analógico para digital e vai mandar para a CPU através das malhas TX aqui, beleza? Ok, aí a gente vai ter a mic bias, né? Que eu já falei. E o codec também precisa de alimentação, né? Então a gente vai ter vários tipos de alimentação aqui. A gente vai ter a VDD Buck aqui, que é uma alimentação de 1.8. Ela vai alimentar um conversor Buck que tem nesse codec. Esse conversor Buck ele amplifica o sinal para jogar para o auricular, para quando você estiver ouvindo, certo? Então o codec ele vai trabalhar toda a parte de microfone quando você está falando ou gravando um áudio, por exemplo, e também durante uma ligação ou no fone de ouvido ou no auricular, ele trabalha o sinal que está chegando da outra pessoa, né, para poder mandar para o alto-falante aí, no caso do alto-falante auricular, né, ou fone de ouvido, certo? Para isso ele precisa amplificar esse sinal. Então ele vai usar essa tensão Buck, né? Ele vai usar capacitores aqui, ó, capacitores e indutores aqui, ó, chamado de Buck flyback, né, ou flyby, né? Que vai converter, vai regular essas tensões de forma que amplifique o sinal para mandar para esse sinal aqui, ó, ear out, que é o auricular, certo? Então a gente vai ter várias tensões. A gente vai ter a Buck, a gente vai ter tensão aqui do mic bias, ó, que vai ser regulada também. Essa tensão, ela vem da VREG Bob, tá? Que é um regulador que sai lá do PMIC, tá?
Esse Bob significa Buck ou Booster, tá? Buck ou Booster, é BOB. Então é um regulador que funciona tanto como Buck, ou seja, abaixando a tensão, tanto quanto o Booster, aumentando a tensão. Então ela oscila. Essa VREG Bob, ela não tem um sinal, como é que eu falo, fixo, né? Ela pode subir de acordo com a demanda ou pode descer para economizar energia, tá? Então esse VREG Bob alimenta todo o codec a parte de mic bias, que depois vai regular essa tensão e vai mandar lá para a alimentação do microfone, certo? E a gente vai ter tensões também que vai alimentar o RX e o TX aqui, ó, certo? Que é o nada mais é do que a comunicação com a CPU ali, certo? Que a gente precisa ter também uma tensão de 1.8 aqui para fazer esse trabalho, certo? Então, caso você não tenha, por exemplo, a tensão aqui do microfone, para finalizar aqui, né? Caso você não tenha essa mic bias aqui, pode ser o quê? Pode ser um problema de malha rompida, certo? Aí você tem que verificar se a malha está ok, né? Se ela está tendo comunicação com o codec. Se ela está tendo comunicação, garantiu a entrada, aí a gente tem que verificar o quê? Malha de reset, certo? Se o codec está sendo habilitado, ou seja, se tem o enable, se tem o power para o reset, certo? Se tem o start do reset, que é do PMIC, não, do codec, certo? A gente tem que ter esse reset aqui. Tendo o reset, a gente consegue testar aqui nesse capacitor NC aqui, ó, que foi colocado aqui justamente para a gente poder fazer esse teste. É como se fosse um test point aqui, certo? Então tem o reset, beleza. Tem a malha do microfone funcionando, tem a alimentação, né? Pode ser o quê? Pode ser um problema de comunicação com o CPU, né? Então a gente pode ter um problema aqui de TX e RX, né? Se a gente não tem a mic bias, o que pode ser também? Alimentação aqui, ó, do mic bias que está chegando no CI. Então ele precisa ter entrada e precisa ter saída desse mic bias. Ele entra uma VREG Bob ali, que deve ser por volta de 3 a 4 volts ali. Como eu falei, ela oscila, né? Pode bater até 5 volts ou 6 volts, dependendo da demanda, entendeu? Do CI ou do circuito que ela está sendo alimentada, né? Tendo o mic bias, e mesmo assim você não tem a saída, você tem um problema no codec, você pode ter um problema no codec, certo? Ou até mesmo um problema de comunicação com a CPU, né? Porque a CPU é ela que comanda também se vai ter o mic bias ou não, né? Porque, por exemplo, às vezes você não tem o mic bias porque o sistema não entrou no programa de gravação, ele não precisou ainda do microfone, ele não precisou do microfone estar trabalhando, né? Então, a CPU, para economizar energia, ela vai desligar o reset ali do codec, né, para o codec não funcionar, ou ela vai mandar um sinal ali para que o codec não libere mais, não libere esse mic bias, não libere essa alimentação para o microfone, para poder economizar energia. Beleza? Então, basicamente, é assim que vai funcionar o codec aqui. A parte de amplificação de áudio já é um outro CI, já é um outro CI separado, né? Deixa eu ver se é esse aqui, ó. Acredito que seja esse CI aqui, ó, que é o speaker. Tá vendo? Ele vai ter o speaker out e o speaker P e o M, né? Que é o positivo e o negativo. Ele vai trabalhar parecido com o codec ali na parte de auricular, certo? Só que esse CI é dedicado apenas para o alto-falante principal, né? E ele também vai ter malhas de comunicação, de alimentação, comunicação ali com o CPU e a alimentação com o PMIC. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí, beleza? Pessoal aí que gostou, eu peço que deixe um like aí, compartilhe o vídeo, tá bom? Obrigadão, pessoal. Até a próxima.